Neste vídeo será apresentado uma aula de matemática sobre o conteúdo de regiões planas destinada para alunos do 5º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Regiões planas. O que é uma região plana? Uma região plana é uma parte do plano, ou seja, quando estamos trabalhando com figuras geométricas planas, que são aquelas que possuem apenas duas dimensões, ou seja, comprimento e largura, dizemos que elas são regiões planas, porque elas são uma parte de um plano, ok? Então, veja a Marina recortando peças que lembram regiões planas triangulares. Então, ela está recortando aí 2 triângulos, conforme mostra a imagem. Todas essas figuras geométricas, elas são regiões planas, porque elas formam uma parte do plano, dando continuidade à definição de região plana, que é uma parte do plano. E a gente viu que a personagem ela está recortando 2 triângulos, aí podemos dar continuidade. Quando planificamos alguns sólidos geométricos, também podemos obter regiões planas. Observe. Então aqui nós temos um sólido geométrico formado, que é um paralelepípedo, ou seja, ele possui 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então aqui a gente vê que ele possui 3 dimensões. Então quando ele está formado, constituído por 3 dimensões, a gente não pode chamá-lo de região plana. Mas quando ele passa pelo processo de planificação, que a planificação é tornar a figura geométrica espacial com 2 dimensões e analisar as suas faces, uma a uma, a gente diz que ao olhar para uma face, por exemplo, a gente diz que aquela face ela é uma região plana. Por exemplo, vamos falar de uma outra forma. Eu tenho o paralelepípedo, ele está formado, então eu não posso analisar ele enquanto uma região plana, porque ele é um sólido que possui 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então eu planifico ele, ou seja, eu abro esse sólido e dentre as diversas faces eu vou olhar, por exemplo, para esta aqui. E quando eu olho apenas para uma face, por exemplo, eu estou olhando para essa, eu observo que elas têm 2 dimensões, né? Comprimento e a largura. Então, se eu olho para uma face do sólido quando ele está abertinho, então eu posso dizer que ela é uma região plana. Mas o inverso não, tá? Porque neste caso aqui nós temos uma figura de 3 dimensões. Nesse caso aqui a gente não pode caracterizá-la enquanto uma região plana, porque aqui ela está no espaço. Neste caso aqui, sim, porque nós estamos olhando para uma face dela em que foi posterior à planificação, depois que a gente tornou a figura abertinha. Certo? Então vamos praticar, porque quando a gente resolve exercícios, a gente responde questões, a gente pratica a nossa teoria que estudamos. Então, só recapitulando, as regiões planas são formadas por figuras geométricas planas, que são aquelas que possuem 2 dimensões, porque são elas que são uma parte do espaço, tá? Então, neste caso aqui, vamos marcar quais são as regiões planas. A alternativa A é uma região plana? Não, né? Porque esse segmento de reta apresenta apenas uma dimensão, que é o comprimento. A alternativa B é uma região plana? Não, porque ela possui 3 dimensões, comprimento, largura e altura. A alternativa C
é uma região plana? Não, não é isso, porque ela está formada, constituindo um cilindro e possui 3 dimensões, então não é. A alternativa D, ela é uma região plana? Não, né? Porque ela é um cubo e a gente só poderia analisar enquanto uma região plana se a gente planificasse e posteriormente fosse identificar uma a uma de suas faces. A alternativa E é uma região plana? É sim, né? Porque ó, ela possui 2 dimensões, o comprimento e largura, e é uma figura plana, sendo, portanto, uma parte do espaço. Sendo, portanto, uma parte do plano. Alternativa F é uma figura plana? A alternativa F é uma região plana? Não, não é isso? A alternativa G é uma região plana? Também não. Tanto a alternativa F quanto a alternativa G, elas possuem apenas comprimento, ou seja, ela possui apenas uma dimensão. A alternativa G é uma região plana? Não, porque o cone ele tem, né? O cone ele é uma figura geométrica espacial. A alternativa I é uma figura geométrica plana, então ela é o que? Uma região plana. A alternativa J, ela não é uma figura geométrica plana, portanto ela não é uma região plana. Caso ela estivesse planificada e fôssemos olhar para uma de suas faces, aí sim. Okay? A alternativa K também não é, porque é uma reta. A alternativa L é uma figura geométrica espacial, então não é uma região plana. A alternativa O também não é. A alternativa N é uma região plana porque é um círculo. Então, neste caso, é uma figura geométrica plana, então, sendo uma parte do espaço. E a alternativa M também é uma região plana, porque é um quadrado que está em posição diferente do que a gente costuma ver, mas ela possui 2 dimensões. Então, vamos praticar com objetos do cotidiano para a gente ver realmente se pegamos essa ideia. O dado, ele é uma região plana? Não, não é isso, porque ele possui 3 dimensões, se referindo ao cubo, na matemática. Este tijolo, ele poderia ser uma região plana? Também não, não é isso, porque no âmbito da matemática ele seria representado como um paralelepípedo, e se a gente quisesse identificar uma região plana, a gente teria que planificar. O sorvete poderia ser uma região plana? Também não, né? Porque a casca do sorvete lembra um cone, e um cone é uma figura espacial, e ela não está planificada. A Coca-Cola, ela não é uma região plana porque ela pode ser caracterizada enquanto um cilindro na matemática, né? Ser representada, e ela não está planificada. Esta bola poderia ser uma região plana? Também não, porque se fizermos uma associação, ela poderia ser representada por uma esfera, né? Então, essa bola aí é uma representação de uma esfera no nosso dia a dia. E essa pirâmide, ela também não é uma região plana, porque ela é uma figura geométrica espacial que está sendo representada por este sólido. Então, vamos resolver uma atividade. Observe estas regiões planas e escreva o nome de cada uma delas de acordo com a forma. Então, como a gente viu, as figuras geométricas planas
são regiões planas, né? Porque elas são uma parte do espaço. Então, neste caso aqui, a gente quer saber o nome de cada uma delas. O primeiro é o que? Um quadrado, né? Isso, um quadrado. O segundo é um triângulo. O terceiro é um círculo. O quarto figurinha é um hexágono, porque é uma figura formada por 6 lados. E a quinta figura é um pentágono, que é um polígono de 5 lados. Então, né, como forma disso, é um quadrado, então é uma região quadrada. A segunda figura é uma região triangular, porque é um triângulo. A terceira figura é um círculo, então é uma região circular. Então, nós temos aqui uma região hexagonal, porque é um polígono formado por 6 lados. E nós temos aqui uma região pentagonal, como foi falado na tela anterior, porque é um polígono formado por 5 lados, certo? Então, esta aula ela foi ancorada a partir do livro de Luiz Roberto Dante, Apps Matemática. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. E recapitulando, antes de finalizar o vídeo, uma região plana é uma figura geométrica plana, porque elas são uma parte do plano, certo? Deixe seu like, compartilhe e